Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Eu sou o economista Reinaldo Café, seja muito bem-vindo à edição 132 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada comigo, o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Também conosco, Ricardo Bizarra, jornalista. Bom dia a todos. Hoje é a folga do querido João Jabor. Bom, e o nosso convidado de hoje, para a gente repercutir, politicamente e economicamente, o pacote fiscal e tudo que está acontecendo na macroeconomia, é o querido amigo do Conselho de Economia, agora não mais lá atuando diretamente, o economista e assessor da Fundação Espaço Democrático, Luiz Alberto Machado. Obrigado por estar conosco novamente aqui, Machado. Eu é que agradeço o convite, Café. Um abraço a todos os ouvintes da 96. Muito bem. Bom, o Luiz Alberto fica nessa primeira meia hora conosco. A gente vai trabalhar essa questão envolvendo o pacote econômico. Bom, o mercado reagiu, Machado, e todo mundo fica, mercado é especulativo, é assim mesmo, mas o dólar ontem operou acima dos R$6, fechou a 5,99. E eu tenho visto majoritariamente colegas economistas, principalmente ligados ao mercado financeiro, apontando que foi inadequada, faltou estratégia, o anúncio do pacote de corte de gastos e a viabilidade da política fiscal com esse anúncio da correção da tabela do imposto de renda. Você tem essa mesma visão, Machado? Tenho, Café, mas eu entendo em parte quando a gente analisa a coisa pela ótica política. Você pode querer fazer críticas mil ao presidente Lula, mas bobo ele não é. Eu acho que esse pacote foi muito mais tático do que estratégico. O Lula tomou uma série de medidas sem perder de vista o objetivo da reeleição em 2026. Então, ele fez uma série de ações menores do que o mercado esperava, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele está com os olhos na reeleição e, em função disso, que uma série de coisas que poderiam estar no pacote, se ele tivesse um caráter mais estratégico, não fizeram parte dele. Mas isso, de alguma maneira, frustra o caso do problema econômico estrutural, ou seja, o crescimento ao longo do tempo, inclusive apontado pelo próprio Fundo Monetário Internacional, da relação dívida pública-PIB? Café, você tem primeiro que considerar algumas coisas. Algumas dessas medidas, elas não entram de imediato em ação, elas têm que ser aprovadas pelas duas casas. Segundo lugar, ele é um pacote, talvez a grande decepção é porque ele é um pacote que tenta resolver a questão fiscal muito mais pelo lado da receita do que pelo lado da despesa, que era a expectativa do mercado, que houvesse efetivamente um corte de gastos. Agora, aí é entender que na cabeça do presidente Lula, a palavra corte e a palavra gastos, as palavras despesas, não estão no dicionário. Então, eu imagino o que passa pela cabeça dos ministros, que são obrigados a levar a cabo essa política, atendendo, de um lado, as pressões do mercado, as necessidades da economia, e, de outro lado, a cabeça do presidente da República. Uma pergunta aqui do jornalista Kleber Santos. Quando se fala em economia, parece que tudo é complicado, mas tem uma coisa que todo mundo entende, que é o preço das coisas na caixa do supermercado. Esse pacote fiscal vai ajudar a segurar os preços, ou você acha que vai apertar ainda mais o bolso da população? Obrigado pela pergunta, Kleber. Eu acho que quando eu falo que o pacote é tático e não estratégico, ele justamente deixa como um dos pontos em aberto o combate à inflação. Nós vivemos uma economia que está muito aquecida. Nós temos hoje a maior parte dos segmentos apresentando crescimento depois de um bom tempo em que praticamente o Brasil dependeu do agronegócio. Você teve nos últimos tempos uma reação da indústria e de boa parte dos serviços. A construção civil está em alta,
tanto na alta esfera dos apartamentos, dos lançamentos para alta renda, como embaixo, no Bolsa Família. E isso é uma coisa que gera emprego. Nós temos um desemprego atingindo, o nível de desemprego atingindo o patamar mais baixo de vários anos. Isso significa que as famílias estão com renda, e isso facilita o consumo. Por outro lado, essa facilitação do consumo exerce uma pressão sobre os preços. Então eu acho que manter tudo isso de maneira satisfatória para o governo é um dos objetivos visando a eleição 2026. Por outro lado, a pressão sobre a inflação deverá continuar. O que nós já estamos tendo? Uma volta do aumento da taxa de juros, da taxa Selic, e provavelmente essa tendência de alta vai durar por algum tempo. Claro que na cabeça dos economistas do governo, essa conta foi feita. Eles acham que dá para compatibilizar pelo menos no curto prazo, e quando eu falo em curto prazo aqui, é 2 anos. Bom, nós estamos aqui com o Luiz Alberto Machado, economista, assessor da Fundação Espaço Democrata. Machado, nessa mesma linha que o Kleber colocou da inflação, vamos imaginar que efetivamente passe no Congresso a medida da isenção fiscal para quem ganha até R$5 mil. Isso representa mais renda líquida na mão de uma classe média baixa, que é consumista, né, e tem alguns desejos. Você não acredita que no ano de eleição, que é exatamente 2026, se isso entrar em vigor, que é o período que está sendo programado, vai ter mais pressão sobre a inflação? Eu não tenho dúvida disso, Cafeu. Eu acho que provavelmente nesse interregno virão outras ações especificamente para combate à inflação, porque com essas medidas do pacote que foi anunciado no último dia 28, né, 27 e 28, você não vai ter a diminuição da pressão sobre a inflação. Pelo contrário, provavelmente a inflação vai estar pressionada. Não estou dizendo que vai sair de controle, mas nós vamos voltar a ter uma inflação acima da meta e provavelmente começando a apontar para 2 dígitos. O que você acha que vai acontecer quando chegar no Congresso Nacional? Você acredita que o Congresso vai aprovar esse pacote de medidas do jeito que foi anunciado pelo ministro Haddad, ou podemos esperar surpresas? Não digo surpresas, nada que aconteça no Congresso para mim surpreende, mas você tem acenos, né, com relação, uma das preocupações que você tinha por parte dos deputados era que houvesse uma redução violenta nas emendas parlamentares, e já houve um aceno de que isso não vai ocorrer. Deve haver uma diminuição, mas muito pequena e insuficiente para, vamos dizer assim, tirar o sono dos nossos parlamentares. Agora, Machado, em relação ao salário mínimo, né? O governo anterior tinha eliminado aquela métrica, né, de aumento do mínimo, olhando a inflação do ano passado, né, e 2 anos anteriores do crescimento econômico. Entendeu ali que isso estrangulava a Previdência. E quando a gente olha os resultados macro, a Previdência é um problemaço, né? Esse governo optou por voltar com aquele sistema de aumento real com o crescimento econômico e agora fala de limitar até 2,5%. Você entende que isso equaciona a parte? Seria melhor voltar ao sistema só de correção? Não obstante a gente entender que ao longo do tempo o salário mínimo tem que recuperar o seu poder de compra ou estabelecer um poder de compra. Qual a sua opinião sobre essa métrica pensada pelo governo em limitar em 2,5% acima o crescimento do salário mínimo? Café, o próprio nome do programa é Café com Política. E o nome inicial da economia era economia política. Não dá para adotar aquela estratégia que a gente usa na academia de ceteris paribus, mantendo todo o restante constante e você considera apenas os aspectos econômicos. Não é isso que acontece na política no dia a dia. Eu acho que o governo acenou com alguma redução do aumento do salário mínimo, porém
vai continuar tendo um crescimento real, o que faz parte do próprio discurso do presidente Lula. Então, nesse ponto, eu acho que houve uma coerência entre o que foi adotado, o discurso político e os próprios objetivos do pacote. Agora, eu fico sempre muito assim apreensivo, né, com essa questão de que eu fiz isso na campanha, eu prometi, mas ele não fez uma promessa com estudos preliminares, né? Porque na campanha, é claro que você pode falar tudo. Olha, eu vou isentar até R$5.000. Aí você pergunta, você fez algum estudo sobre isso? Quanto é? Não sei. Quando eu estiver no governo. Você não acha também que, de um lado, há promessas que às vezes você tem que chegar ao público e falar, olha, eu pensei isso, mas não é bem isso. Porque se a gente entrar também nessa esteira de tudo que é prometido tem coerência, mas você estrangula, gera risco, a aversão ao risco é precificado no dólar, inflação exige mais taxa de juros. Tudo isso vai por água abaixo porque vai chegar um momento que a economia não vai crescer com o vigor que se imaginava. E aí aquela história de olhar a receita, ela não entra de novo no caixa, aí vem mais carga tributária. Então tem coisas que são prometidas, mas tem coisas que não dá para cumprir. Não sei se você pensa dessa mesma maneira. Tenho, e a gente tem um exemplo recente que ocorreu nos Estados Unidos, né? Se o Trump for levar a ferro e fogo tudo que ele disse na campanha, os Estados Unidos vai virar o país mais isolacionista do mundo e vai abrir um espaço para a China que provavelmente nenhum americano gostaria de ver, não só em termos de comércio, mas em termos de investimento no mundo inteiro, que é uma coisa que a China vem fazendo já há muito tempo. Voltando a coisa para o nosso campo, o que eu vejo com uma relativa alegria até, é que sobretudo essa parte polêmica da redução, da eliminação do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que será compensada pelo aumento da arrecadação, porque ganha mais de 600 mil ao ano, é que isso foi feito com base em estudos de 3 economistas de competência reconhecida, Guilherme Klein, João Pedro Freitas Gomes e Guilherme Arten, que são professores, doutores da Universidade de São Paulo, com doutorado no exterior, e eles vêm há muito tempo fazendo essas contas, e eles asseguram que há uma compensação da redução de receita decorrente da isenção do salário mínimo para os que ganham, a grande maioria que ganha até 5 mil, mas isso será compensado por 575 mil pessoas, que segundo eles, ganham acima de 600 mil, e isso vai ter um efeito compensatório. Então não é uma coisa que foi feita, vamos dizer assim, ao calor da campanha, que você fala o que você quiser e não vai ser cobrado. Isto foi feito com base em estudos de uma equipe contratada pelo Fernando Haddad, e acho que dá para confiar. Agora, realmente, se o presidente, seja lá qual for integralmente refém das promessas de campanha, aí qualquer país entra num funil muito complicado. Eu gostaria dessas simulações, né? Porque a gente está falando de 40 bilhões, 43 bi de não arrecadação versus tributação para esse número que são. Quantos são aí? 500 e poucos mil que ganham acima de 50 mil reais? 575 mil. E, além disso, pode ter uma pejotização também ali na frente, né? Talvez a tributação de dividendos possa, de alguma forma, compensar isso que eles também têm no bojo para quem ganha mais de 1,2 milhão por ano, né? Então pode ser um caminho. Eu vi uma entrevista do Roberto Campos, do Neto, né? Do Banco Central, junto ao William Vac, né? E ele colocou que o investidor estrangeiro e quem analisa riscos da economia leva em conta alguns quesitos. Ele fala que esses agentes econômicos olhem a trajetória da dívida, e aí, na visão dele, a trajetória da dívida nossa é preocupante. Nós estamos, né, batemos ali 78, 70 e tal, fala assim 84, 85, pode chegar a 90. Ele fala se o país tem ainda espaço para aumentar a carga tributária, o Brasil já está no limite. Ele fala de crescimento estruturado, e o Brasil não tem sustentação de crescimento, e ele fala que esses investidores analisam a qualidade dos gastos, que também é questionável. Ou seja, 4 quesitos que principalmente o investidor estrangeiro analisa, e o Brasil não atende esses quesitos.
Você entende que nesses últimos 2 anos de governo alguma coisa pode ser alterada desta avaliação mais crítica em relação à estrutura econômica e o modelo econômico brasileiro? Gostaria de acreditar, acho difícil, mas gostaria de acreditar. Agora, eu não tenho dúvida de que um dos objetivos do governo Lula, até visando uma possível reeleição, é a reconquista do grau de investimentos. E aí você tem todos esses aspectos levantados pelo Roberto Campos Neto que vão contra não apenas as recomendações do investidor, a cabeça do investidor estrangeiro, mas sobretudo das agências de rating, né, das agências de cálculo de risco. Então, por isso que eu digo que provavelmente este pacote será complementado no próximo ano, indo talvez até no início de 2026, com outras medidas que tornem possível o equacionamento dessas imperfeições, dessas incoerências. Porque, sem dúvida nenhuma, eu colocaria uma quinta questão a essas 4 citadas pelo Roberto Campos, que é a confiança do investidor, que depende da estabilidade das regras do jogo. Então, pacotes sempre levam a alguma mudança nas regras do jogo, o que nunca é bem visto pelos investidores. E vamos considerar, um dos grandes problemas para a retomada de um crescimento mais robusto é justamente o nível de investimento da economia brasileira, que continua sendo muito baixo. Uma pergunta aqui do jornalista Ricardo Bizarra. Ô Luiz, bom dia, aqui é o Ricardo. Vamos falar um pouquinho do projeto do Haddad para os super ricos. Ele está preocupado, viu, porque ele ganha uns 100 mil reais aqui na rádio, aí falaram que acima de 50 conto, ele já está aqui preocupado. A gente tem essa preocupação, né, dessa taxação dos super ricos, que afete, então, o investimento privado e a atração de capital, inclusive, a atração de capital estrangeiro aqui no país, né, Luiz? E qual que é a sua opinião também dessa criação de novos impostos sobre heranças? Isso é o mais importante, né? E grandes fortunas no Brasil. Para a economia atual, essa taxação ela é viável? Esse é um discurso que vem sendo utilizado há muito tempo, principalmente pelos governos de tendência mais de esquerda. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Você teve uma proposta de um economista famoso, Tobin, que era o efeito Tobin, e isso acabou não sendo aplicado na maior parte dos lugares. Por quê? Porque o que se constatou é que se você afugentar o investimento, tanto interno como externo, você está estrangulando a tua capacidade de crescimento. Então, essa é uma medida extremamente complicada, e ela ficou não muito clara. Aliás, essa é uma característica. O pacote fala em aperfeiçoamento de mecanismos de controle de gastos, fala em um certo freio nas emendas parlamentares, fala de algumas reduções das aposentadorias e dos ganhos dos militares, e ele deixa muita coisa em aberto. Eu quero saber como é que vai ser feito isso na prática, no dia a dia. Segundo lugar, eu não acredito na economia do Robin Hood, tira daqui para dar para ali. Eu acho que a economia não funciona assim. Isso é uma ideia muito mais mercantilista, da ideia de jogo de soma zero, de que se alguém ganha o outro tem que perder. E a economia contemporânea, com tantas interconexões, ela está longe de funcionar dessa maneira. Mas isso tem um apelo político eleitoreiro muito grande. Então, outra coisa que ficou para mim óbvia é que o governo declara que ele não tem controle pleno das próprias concessões que ele dá. Então, eles estão falando em aperfeiçoar o Bolsa Família, para ver quem é que realmente deve receber, o benefício também está indo para gente que não deveria receber. Então, fica claro para mim que o governo vai tomar, ou pelo menos pretende tomar, medidas que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. E é estranho a gente ver o reconhecimento de que não foram. Agora, Machado, para a gente finalizar, o dólar pressionado, né? E ontem ficou sem uma referência dos Estados Unidos, foi feriado lá. Hoje o mercado americano funciona até 1h da tarde também, é dia lá da Black Friday, tem essa questão aí dos feriados. Você entende que
o mercado assimila um pouco os pontos, vamos dizer, positivos de tudo isso. Você levantou alguns pontos e que a gente enxerga também que é possível ter, e a gente dá uma acalmada. É claro que é difícil prever se o dólar vai para cima ou para baixo, mas esse tensionamento de curto prazo pode ser um pouco aliviado já nos próximos dias? A gente vai torcer para isso, né, Café? Porque você tem a confluência aí de dois fatores. Essa questão interna, comoção normal, posterior ao anúncio de um pacote de medidas econômicas, com uma situação externa ainda muito complicada, com 2 guerras em andamento, com o discurso do Trump ainda repercutindo, e a gente, o fracasso das negociações, enfim, do COP, da reunião do COP. Então você tem uma série de coisas no fronte externo que podem influenciar e manter o tensionamento. Agora, eu acho que ele tende a se reduzir um pouco, o que é natural, porque você não tem a manutenção dessa preocupação tão grande por vários dias, a não ser que seja um pacote composto apenas de medidas catastróficas, o que não é o caso. Quero agradecer, Luiz, pela sua participação, prazer revê-lo, né? Reencontrá-lo, a gente que está sempre em várias jornadas juntas, é sempre muito prazeroso, e além do que a sua visão crítica agrega muito aqui para a nossa audiência. Obrigado, Machado. Eu que agradeço mais uma vez, Cafeu, desejo um bom restante de programa para vocês e um grande abraço a todos os ouvintes da 96. Muito bem, ouvimos então o Luiz Alberto Machado, ele que é economista, assessor da Fundação Espaço Democrático, ele foi presidente do Conselho de Economia, eu entrei com o presidente anterior a ele como delegado do Conselho, depois ele teve uma gestão exitosa, ele foi para o COFECON, que é a Confederação dos Economistas, e essa é a jogada de você trabalhar nas entidades, você cria aí uma rede de relacionamento, né, Kleber, e faz parte de toda a profissão. E agora a gente vai fazer um recorte aí da política nacional. Kleber, saiu uma pesquisa recente aí em relação tanto à preferência do eleitor no cenário com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, e também a aprovação ou reprovação do atual governo. Vamos trazer um extrato aí daquilo que você capturou dessas pesquisas. Legal, Café, realmente. Vamos falar então primeiro. O Instituto foi o Paraná Pesquisa. Paraná Pesquisa, exatamente. O Bolsonaro aparece à frente do Lula, inclusive fora já da margem de erro. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro venceria com 37,6% dos votos contra 33,6% do Lula. A margem é de 2,2, né? Por isso que ele estaria fora da margem. Exatamente. E na simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece com 43,7% contra Lula 41,9%. Na simulação do primeiro turno, em que Bolsonaro lidera, também pontuaram o Ciro Gomes com 7,9%, a Simone Tebet com 7,7% e o Ronaldo Caiado com 3,7%. E um cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno com 38,3%. Nesse caso, Fernando Haddad tem 14,5%, Ciro Gomes 14%, Simone Tebet 13% e o Ronaldo Caiado 4%. Então quer dizer, o PT cai dos 30%, quanto foi o Lula quando ele está? 33,6%. Cai para 14% com o Haddad, quer dizer, 14%. O Haddad teria que ter uma recuperação muito grande, né? Lembrando que o Haddad acabou concorrendo já à presidência com o apoio do Lula. Essa dúvida em relação ao Lula e o cenário sem ele, o caso do Bolsonaro é um problema jurídico, político, etc. Mas do Lula é a questão da idade dele, né? Ele vai estar com 81 anos, todo mundo fala que talvez ele não tenha fôlego para enfrentar mais um quarto mandato. É essa a leitura? Por isso que o Haddad, inclusive, teve esse espaço aí na mídia para anunciar o pacote? Exatamente, Café. Como porta-voz dessa medida, o Haddad estaria passando por um primeiro teste. É o fenômeno Fernando Henrique Cardoso lá atrás, com o Itamar Franco. Exatamente. Então, ele passou por um primeiro teste de opinião pública como eventual substituto do Lula em 2026, anunciando esse pacote. Tanto que foi discutido como seria apresentado esse pacote. Teve reunião, inclusive com o Sidônio, que é o marqueteiro do Lula. Então a reunião
Da reunião participaram Lula, Haddad, Gleisi e o pessoal do marketing político para dizer como que eles iriam anunciar esse pacote. Como o Lula vem perdendo espaço, aquilo que o economista falou agora há pouquinho. O Machado teria que fazer alguma coisa boa, que eles entenderam que seria uma notícia ruim e uma notícia boa, né? E acabou acontecendo o que aconteceu, que tá todo mundo aí, ficou pior, porque confundiu dos dois lados, virou uma bagunça total. Vou dar uma interrompida no seu raciocínio, porque a gente tem uma participação do nosso ouvinte bizarro, de um acidente, né, que aconteceu. Pois é, o repórter ouvinte, o Newton Nakaya. Oi, Newton. Sentido Agudos, depois do posto Via Marechal aqui, teve um capotamento aqui e o trânsito tá parado ali, as duas pistas estão fechadas, tá? Então, vamos... Acabei de passar ali agora e vi esse acidente. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia então, bizarra, para confirmar? Vamos colocar aqui de novo. Vamos lá de novo aqui, ó. Na Marechal Rondon, sentido Bauru, e tem uma informação de trânsito aí, aqui, sentido Agudos, depois do posto Via Marechal aqui, teve um capotamento aqui. O sentido de Bauru, né? Tá capotamento. Parado ali, as duas pistas estão fechadas, tá? Perfeito. Então, quem estiver nessa região, evite, né, a vinda para Bauru, né? E naturalmente na pista contrária sempre vai ter o curioso que vai reduzir e aí pode ter até uma colisão traseira, né? Muita atenção quem estiver circulando aí na Marechal Rondon. Esperamos, né, que o acidente não tenha causado vítimas, né, graves. E obrigado ao Newton Nakaya aqui pelas informações. Exatamente. Agora vamos lá para os outros cenários, né? Sim. Olha, Café, e também foram testados alguns nomes da direita. No lugar do Bolsonaro. No lugar do Bolsonaro, caso ele não venha disputar. A Michele Bolsonaro, ela teria hoje 27,5% de votos. Veja só a diferença, né? O Haddad, com toda a exposição que teve, já foi candidato, já foi prefeito, ele entra com 14, ou seja, o Lula transfere metade do que ele tem. Já a Michele transfere quase 2/3 do que o Exato, a diferença hoje seria de apenas 7%, 6-7% da Michele e o Lula. Tá. E o Lula venceria 34,2% e ela 27,5%. 7 pontos percentuais aí. Isso. E nesse cenário, o Ciro Gomes tem 10%, Simone 8% e Ronaldo Caiado 6,4%. E o Caiado, você acha que ele cresce? Porque ele concedeu uma entrevista na Band domingo, né, no Canal Livre, e ele disse que é pré-candidato à presidência da República. Ele entende que ele está fazendo um trabalho muito bom no estado de Goiás, que ele tem o que entregar e que ele avalia que o Bolsonaro dificilmente vai ser, ainda até aquela tua opinião sobre tudo isso que está acontecendo em torno do Bolsonaro, se ele realmente vai ser um nome inviabilizado, né, para as próximas eleições. E o Caiado, pela primeira vez, ele saiu do muro, ele disse que é candidato, assim. Você entende que ele tem carisma suficiente para uma penetração nacional, ou esse primeiro olhar é meio frustrante para uma pessoa com tanto tempo de política? Uma bandeira forte do Caiado é a segurança pública. Se a segurança pública for ainda algo muito importante no país, ele tem uma boa bandeira que ele mostra que em Goiás ele fez um trabalho forte e a segurança pública melhorou bastante. Agora, uma coisa é Goiás, outra coisa é o Brasil inteiro. E a outra coisa também, eu não sei se essa direita se vê no Caiado, né? Se identifica tão fortemente com o Caiado. Né? Ele teria que furar também uma outra bolha, porque se você perceber a história do Caiado, ela vem do agro. Ele foi apesar de médico, ele sempre, acho que não sei se ele já exerceu a medicina alguma vez, mas ele é do agro, ele tem fazenda, inclusive. Ele é do agro, ele inclusive foi o fundador ou um dos primeiros líderes de movimentos do agro, como a UDR, não sei se você se lembra. União Democrática Ruralista, foi primeiro grande movimento dos pecuaristas contra a invasão de terra, enfim, eles tomaram uma iniciativa e ele foi um dos líderes. Então ele é muito ligado ao agro. O agro é forte, claro, mas você tem que conquistar uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Então, ele vai ter uma boa dificuldade para sair dessa bolha. Agora, Zema entra também? Como é que está o Zema nesse quadro aí do Paraná Pesquisa? O Zema tem aqui sim, ó, o Zema como candidato da direita, o Lula teria 34,7% e o Zema, aí vem o Ciro Gomes em segundo com 13%,
Minas Gerais, Zema com 12,2%. Ou seja, ele sai bem atrás Caiado 8. do Lula, né? Sim, mas ele tem 4, 5 pontos acima do Caiado. Então, aí no caso é que eles estão pondo o Caiado junto com o Zema, né? Seria melhor uma simulação, Sim. Zema no lugar do Caiado, Tarcísio no lugar aí assim por diante. Tem uma com o Ratinho Júnior também. Vamos ver como é que o Ratinho Júnior, ele como principal desafiante do Lula, o Lula aparece com 34,4%, enquanto que o Ratinho 15,3%. Tem alguma com o Tarcísio? Com o Tarcísio, tem sim. Com o Tarcísio, no lugar da Michelle ali, logo ele teria Lula teria 34,7% e o Tarcísio 24,1%. O que nós concluímos, né, se você concorda comigo, que neste momento os dois melhores quadros da direita são a Michelle e o Tarcísio. Seguramente, é isso mesmo. Seriam mais viáveis para enfrentar o Lula. Exatamente. Não sei se tem alguma simulação sem Bolsonaro e sem Lula. Acho que não. Não fizeram, não né? vi essa simulação. Seria interessante para ver, né? Se o Lula abrir mão para o Haddad e o Bolsonaro abrindo mão para a mulher dele. Eu acho que a Michelle dificilmente vai ser. O Bolsonaro não vai expor a mulher dele, ela vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Você não tem essa leitura? Eu tenho sim. Porque ele sabe como que é. Não, vamos massacrar. Sabe como é que é e ele mesmo já falou sobre isso. Ela teria chance? Eu acredito que sim. Agora, como senadora, candidata... Ainda mais com 2 vagas, né? Com certeza, muito provavelmente está eleita sim. Porque você tem 2 vagas para o Senado, né? Com o nome forte dela, certamente ela teria. E aí, né, Kleber, do ponto de vista eleitoral, olhando em projeção 2026, há uma grande confiança da direita, dos conservadores, porque o Senado vai trocar 2 membros, ou seja, renove 2/3, que eles consigam uma maioria para comandar o Senado. E certas pautas caras para a direita, como, por exemplo, investigar, analisar um eventual impeachment de um membro do Suprema Corte, pautas mais conservadoras, de valorização da família, etc., eles entendem que em 2026 isso pode ser mais fácil de conseguir. Vai ser um trabalho importante, né, daqui até lá, para a construção de bons candidatos, para que essa efetiva projeção seja a realidade. Sem dúvida. E há essa intenção, há essa avaliação de que para mudar muita coisa no país é o Senado. Então tem que ter um olhar diferenciado para os candidatos ao Senado. Eu acredito que aí vai ter um embate muito grande. O Senado, há uma chance, a direita tem visto isso, a esquerda também, evidentemente, cada lado está aí procurando reforçar, já discutir nomes para o Senado, porque é ali, né, Café, a mudança, o impeachment de um ministro do STF. Agora, quem tem o controle do Senado é importantíssimo, porque coloca a pauta para andar, coloca para discutir, ou, se ao contrário, engaveta tudo e não faz nada andar. A minha leitura é que, se houver qualquer mudança na estrutura política, vem nessas eleições. Eu tenho colegas que acompanham a política dia a dia, sabe, você sai para jantar, o cara vive isso... Há uma avaliação de parte desses conservadores de que o simples fato do Trump ter sido eleito e assumir, e que tem um olhar crítico sobre países que podem, de alguma maneira, estar extrapolando a questão dos processos, etc. Em outras palavras, é um olhar crítico sobre, por exemplo, a Suprema Corte brasileira. Essa ala conservadora entende que antes de 2026 viria algum tipo de medida pelos Estados Unidos. Eu não acredito nisso, porque o Trump vai ter tanta coisa para fazer nos Estados Unidos, como é que vai ficar pensando aqui no tupiniquim aqui brasileiro? Você entende que, se de um lado o Trump reforça a possibilidade da direita assumir, não obstante agora o Uruguai ter colocado alguém da esquerda, né, na eleição, você entende que nesses 2 anos pode ter algum tipo de ação dos Estados Unidos, em especial do Trump, em relação ao Brasil, uma denúncia, algo mais crítico, uma não permissão de entrada de alguém lá no território americano? Eu acredito que há um respeito pela autonomia de cada país, né? É o que eu imagino também. Então, o que acontece é o seguinte, é a lei, porém, se é amigo, trata de um jeito, se não é amigo, trata de outro.
Eu vejo mais aí. Então, facilidades que não vai ter. O governo Lula não vai ter facilidades com o governo Trump. A gente vê o aconchego do Trump com o Milley, por exemplo, sim. E o distanciamento com o Lula. É mais ou menos nessa linha, né? Sem dúvida. Então, a lei é para todo mundo. Agora, a amizade, o dar uma força ou não, aí sim muda tudo. Agora, existe também, o Café, acabou de sair também a questão de aprovação e reprovação. Vamos voltar então para a pesquisa. Então vamos lá. Então, como é que está o governo Lula aí do ponto de vista da percepção de que está entregando para a população? Olha, essa é a primeira vez na série histórica do Instituto Paraná que a desaprovação supera a aprovação do governo Lula para além da margem de erro da pesquisa. Sempre houve aí um certo empate técnico. E essa margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Estou apresentando aqui com você agora, para mais ou para menos. Também é o primeiro registro do Instituto em que a desaprovação da gestão do Lula fica acima da marca de 50%. Então, nas regiões do país, ele tem avaliação positiva apenas no Nordeste. Como sempre, né? Sempre. Por isso, só lá no Nordeste tem 57% de aprovação e uma reprovação de quase 40%, 39,2%. A diferença é que alguns não souberam responder ou não responderam. Exatamente. Então, no Sul, ele tem um pior desempenho. Para você ter uma ideia, mais de 60% da população do Sul reprova o governo Lula. E uma das possíveis explicações para a queda da popularidade do Lula tem sido justamente a economia. Na pesquisa, 30,5% da população dizem que a situação econômica piorou. Um aumento em relação aos 25% que foram registrados em julho. Eu vi uma reportagem feita no Jornal Nacional, depois eu fiquei refletindo sobre isso e escrevi o artigo da semana passada no Jornal da Cidade, está circulando, que é a diferença entre os indicadores macroeconômicos e a percepção de melhoria para o cidadão. Então, até foi muito feliz a reportagem, que ela pega um senhor que cuida de um cinema. Então, como é que está a situação para o senhor, né? O emprego está melhorando? Eu falo, olha, eu estou nesse emprego há 10 anos, há 12 anos, e eu não melhorei nada na minha vida pessoal, ou seja, eu não criei valor, em outras palavras, quis dizer isso. Aí foram para outras pessoas, olha, a gente vai ao supermercado, está deixando mais dinheiro do que a gente deixava antes. Então, se de um lado você tem aí uma economia que pode crescer mais de 3%, o nível de desemprego caindo para 6,4%, essa visão macro nem sempre reflete na visão micro, no cidadão. Então, cada um de nós tem que fazer essa reflexão, né, quando vai avaliar economicamente. Como é que era a minha vida há 4 anos, como ela é hoje, né? E se você está patinando, é porque alguma coisa não está funcionando. Claro, que pode ser um problema das suas escolhas pessoais, né? Você tomou decisões equivocadas, mas se tudo está mais ou menos como era, é essa percepção que você vai ter. Por mais que você goste ou não goste, o cidadão vai sentir. O cara achar que ele está prosperando, ele vai elogiar e vai dizer que gosta. Se ele estiver patinando ou regredindo, ele vai para o outro campo. E no Nordeste, né, tem outro fator também, que é a transferência de renda, né? Você tem lá estados, por exemplo, como o Maranhão, que 65% da população vive abaixo da linha de pobreza. E essas pessoas todas recebem o Bolsa Família, ou seja, quem que me dá o dinheiro? E aí tem esse outro programa agora do manutenção do estudante público, né, recebendo R$200, quem que me dá essa possibilidade? Aí é o jogo, né? Por isso que o Machado foi muito feliz quando disse, e eu também a interpretação que eu fiz, de que esse pacote e tal tem muito do campo político, né? Inclusive até feriu o caráter da impessoalidade, né? Porque o Haddad citou o Lula inúmeras vezes, né? E ali não pode ter essa coisa de você rotular alguém, né? Você está usando a estrutura de Estado, né? Então a pesquisa, de certa maneira, confirma isso, né? A questão econômica. E a realidade também é que quando acontece uma eleição, o eleitor, ele vota numa perspectiva, numa esperança. Então, o que foi vendido para o eleitor na eleição para presidente da República? Que a vida dele ia mudar,
que ele ia ter mais Comer comida picanha, na mesa, vai ter a cervejinha. ia poder comprar mais, ia poder ter o carrinho dele, enfim, a vida dele ia mudar novamente, que não estava legal. Essa foi o argumento. Pode ser melhor, mesmo se tiver alguma coisa boa, no meu governo, se eu ganhar, vai ser melhor. O que aconteceu? Como o resultado não apareceu ainda, como você acabou de dizer, na macroeconomia sim, mas no dia a dia não, aquela esperança vai desaparecendo. Puxa, não estou saindo do lugar, está passando o mês e eu estou, pelo contrário, estou me endividando, a situação está ruim. Aí ele começa a rever o voto que ele deu e ele começa a criticar onde recai sobre quem. Normalmente, qualquer descontentamento da população cai sempre sobre o executivo. Ou é sobre o presidente da república, ou é sobre o prefeito da cidade. O menos complicado aí sempre é o governador. E ficam fora disso aí os torcedores. Aí pouco importa. Tem os bolsonaristas torcedores que não estão nem aí se ele tem os torcedores do Lula, também estão nem aí. Aí quando é torcida, né? Sim. Aliás, viu, Café, tem uma explicação da neurociência política muito interessante. Quando você está 100% de um lado, e a gente está vendo isso no Brasil, o cérebro desliga totalmente a crítica contra aquilo que você acredita. Tem uma pergunta aí pra gente fechar? A Renata Toledo, Calfeu. Vamos ver. Mas, Cafeu, não é o governo que está dando dinheiro para esse pessoal, para estudante, esses R$200 ou Bolsa Família. Quem dá o dinheiro para esse pessoal é quem está trabalhando. Até que ponto as pessoas vão deixar de trabalhar para ficar recebendo dinheiro do governo? Até quem trabalha não ter condições mais de custear a própria vida? Tá errado, né? O que ela está querendo dizer, porque o dinheiro é do cidadão que paga o imposto, né? Inclusive os próprios que recebem o Bolsa Família pagam o imposto também de maneira indireta, né? Quando compram os produtos. E é financiado. E é uma questão de escolhas. O que está me incomodando um pouco nesses projetos sociais, para a gente fechar, é o volume. Está cada vez maior, já são 150 bi, quer dizer, parece que é um saco sem fundo. Esses programas, na minha concepção, são muito bons do ponto de vista de inclusão social, mas tinha que ter prazo de validade. Olha, você vai ficar um período, nós vamos te capacitar, e tirando aqueles que não tem jeito, mas olha, você vai ficar 2 anos, você vai ter que fazer uma reciclagem, você vai para o mercado de trabalho, entram outros, né? Em outras palavras, deveria ter um bolo limitado, né, de ajuda que tem entrantes e saintes, né? Quer dizer, para você ter a transformação da sociedade. Na verdade, deveria haver uma peneira, porque tem gente muito beneficiada que realmente precisa muito. Não precisa ir longe, só para te dar um número. 40 milhões do mercado de trabalho está em informalidade. O cara não quer um emprego formal porque ele pede o Bolsa Família. No governo Bolsonaro, ele poderia até ter um emprego e ainda continuaria recebendo por um período. Isso mudou um pouco a estrutura dessa questão do mercado de trabalho, mas o governo Lula tirou isso. Conclusão, eu tenho um bico, eu ganho 500, 600 reais fazendo bico, mas não me formalizo porque eu quero continuar recebendo. Agora, não há interesse nenhum do governo em resolver essa questão, porque se ele resolver isso, ele cortar o Bolsa Família dessa pessoa, se ele fizer uma peneira, uma investigação, ele vai detectar essas pessoas. Isso é fácil de fazer. E vai perder voto. Aí está o problema. Então é melhor, faz de conta que não está vendo nada. Kleber Santos, até semana que vem. Prazer em revê-lo aqui. Boa semana para você. Obrigado, Café. Um abraço a todos que nos acompanharam nessa manhã. Muito bem. O Café com Política volta na próxima sexta-feira, às 7h30 da manhã. Eu volto com o Bizarra, o Colim e o Douglas William na segunda-feira, às 6 da manhã, no Cidade 360. Você uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.